nenhum se tornou. O problema é você não enfrentar os seus medos. Satisfeito sempre, mas conformado jamais. Quando a gente decidiu fazer uma inauguração, quando a gente decidiu fazer um marco, na verdade essa inauguração é um marco, não é? É o início, é o ponto zero da empresa, é o ponto zero de um sonho, não é? É o ponto zero de uma estrada que a gente não enxerga aqui. Muito boa noite, como vai você, beleza? Seja bem-vindo à nossa segunda aula dessa série de aulas do que nós estamos chamando do método Flávio Augusto. Não estou na Itália dessa vez, na última aula eu estava na Itália, 5 horas à frente, agora não, 8 horas e 4 minutos, eu estou no Brasil, tenho um compromisso aqui do Brasil, portanto, estou aqui na terrinha. E essa aula vai sair daqui, diretamente da terrinha, para você, seja lá onde quer que você esteja. Que bom que você se inscreveu aqui para essa série de aulas gratuitas que antecedem a abertura do nosso MBA em vendas em parceria entre a Wiser Educação e o Grupo Primo. É um prazer estar com você aqui e hoje eu separei um tema muito interessante, muito importante. Eu sei que na aula passada a gente teve uma aula bacana, uma aula intensa, uma aula que trafegou por técnica de vendas, sobre quebra de paradigmas em relação ao que é vendas e tudo que está relacionado a vendas. E a gente vai dar continuidade aqui para falar sobre vendas no dia de hoje. É claro que a gente, nesse pouco tempo que temos entre a última aula e essa aula, a gente tem que comprimir, reduzir os assuntos de uma maneira um pouco mais comprimida, mas não por isso vamos deixar de abordar temas importantes. Aqui, na nossa aula de hoje, eu vou me concentrar muito na questão comportamental do vendedor. Vou entrar um pouco em técnica também, mas quero te dar um enfoque na questão comportamental do vendedor. E sempre que eu vou falar sobre vendas, que eu vou vender sobre vendas, em que eu estou lhe passando uma visão diferente sobre vendas. Basicamente, sempre é esse o meu intuito, aprimorar a tua visão. Antes de mais nada, não adianta eu querer ficar te dando alguma técnica, embora, assim como na aula anterior, eu vou falar alguma coisa do ponto de vista técnico hoje também, muito embora muitas pessoas têm um pouco de ansiedade de falar, não, me dá uma dica para eu vender mais, né? Me dá uma... Porque, para pensar, senhores, vamos falar um pouquinho de números aqui, né? Sempre pegando aqui a Wiser Educação como referência. Nós vendemos na Wiser Educação cerca de 25 mil a 30 mil cursos por mês. Então, eu estou falando de captar entre 25 mil a 30 mil clientes novos todos os meses do ano. Então, para pensar nesse volume aqui. Não é? Nós atendemos em 2022 na Wiser Educação, somente no 2022, 753 mil clientes. Não é? 753 mil clientes só no ano de 2022. Significa o seguinte, que, somado a esses 753 mil, a gente vende mais novos de 25 mil a 30 mil alunos por mês. Aí tem aqueles que completam, aqueles que desistem, aqueles que saem, e esse bolo, essa torta, ela vai aumentando ano a ano, no sentido de que nosso LTV é maior do que 12 meses. Em outras palavras, eu estou falando de volumes muito grandes. Então, eu que já estou nessa estrada, sou na Wiser Educação há 28 anos,
na área de vendas já há 32 anos, né? Ou seja, 4 anos antes da Wiser Educação na área de vendas, são 32 anos vendendo de maneira profissional. Eu vendi um pouquinho antes também, mas de maneira amadora. Eu lembro que eu comecei a namorar a Luciana e foi a primeira vez que eu senti que eu precisava ganhar um dinheirinho. Olha que interessante. Eu só queria estudar. Eu passava nas melhores universidades, nas melhores faculdades, nas provas mais difíceis de concurso. Eu me preparei para isso, estudei muito. Então, a minha concepção de sucesso estava só voltada para a área acadêmica. Aí eu conheci uma menina de 15 anos de idade, eu tinha 18 anos, ela tinha 15 anos de idade. Me apaixonei por essa menina. E aí foi a primeira vez que eu pensei assim, cara, eu preciso ganhar uma grana. Eu podia ficar pedindo dinheiro para o meu pai, para passear, para ir no cinema. Até porque eu estava meio desmoralizado, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Imagina uma parada dessa. Como é que eu vou pedir dinheiro para o meu pai para namorar? Então foi a primeira, você vê que uma mulher faz na cabeça de um homem. A primeira vez que eu pensei na vida que eu deveria ganhar algum dinheiro foi quando eu me apaixonei pela Luciana. Antes disso, meu foco era estudar. Eu entendia que se estudando eu passava num concurso, que eu ia ser militar, se não fosse militar eu ia entrar num concurso público, porque eu me garantia nas provas que eu fazia, eu estudava bastante, não é? E daí tudo isso muda. Tudo isso tem uma mudança quando eu me apaixono. E aí eu começo, quando eu me apaixono e penso que eu preciso ganhar grana, o que, dentre as várias alternativas que eu tinha, tipo fazer um concurso público, coisas do gênero, eu pensei, eu vou vender alguma coisa. E aí eu comecei a vender relógio, eu gosto de relógio, sempre gostei de relógio, eu tinha aquele relógio calculadora, os mais antigos vão lembrar, um relógio que tinha um monte de teclazinha, tinha uma calculadora, e eu peguei e vendi o meu relógio. Com o meu relógio que eu vendi, eu comprei mais 2, vendi os 2, comprei mais 2, aí fui crescendo. Eu devo ter vendido, sei lá, entre 100 a 200 relógios, naquele período de um ano. Percebe? Só que eu era amador nas vendas. Eu só tinha iniciativa, eu só tinha não é, eu era amador, era intuitivo. Dá para vender de forma intuitiva? Dá. Dá para você fazer venda de forma intuitiva? Não, mas você não vai muito longe. Você não vai ter 25 a 30 mil clientes novos por mês. Percebe? Mas o que eu quero dizer para você é que naquele momento eu enxerguei que vendas, isso sem eu ter isso claro na minha cabeça, sem eu ter isso conceituado na minha cabeça, eu enxerguei assim, cara, eu vendendo, eu vou conseguir uma graninha. Só, cara, que eu vendi 1, 2, 3, 10, 20, 30 relógios, 40. Daqui a pouco eu estava ganhando até mais do que meu pai e minha mãe, vendendo relógio. E aquilo me deixava intrigado. Eu pensava assim, mas como é que alguém trabalha 44 horas semanais, pagar um salário mínimo? Meu querido, eu era um jovem de classe média baixa, que morava a 50 metros da favela, no bairro Jabu, da periferia do Rio de Janeiro. E eu questionei o mundo. Quando, vendendo e ganhando o que eu estava ganhando, eu me perguntei, por que as pessoas trabalham de 8 às 18? Eu me perguntei, coisa que muita gente, às vezes com 20, 30, 40 anos, não faz. Elas não se perguntam, do tipo, por que as coisas são como são? Por que elas são do jeito que são? Por que o trabalho é assim? Por que um modelo de remuneração é assim? Eu, com 18 anos, quando me apaixonei por uma pessoa, fui vender, e aí com o dinheiro na mão que eu estava ganhando, eu me perguntei, por que as pessoas saem daqui, porque o cara que para chegar 8 horas da manhã no centro do Rio de Janeiro, ele tinha que sair às 5 horas da manhã. Eu ficava perguntando, por que o cara acorda às 5 horas da manhã, pega um ônibus, um trem cheio às 5h30, 5h45, para andar 2 horas imprensado num ônibus, até chegar no centro do Rio de Janeiro para trabalhar de 8 às 18 e depois
pegar de novo um ônibus lotado e levar mais 2 horas e meia para chegar 9 horas da noite em casa, cansado, destruído, para dormir tarde e acordar às 5 horas da manhã no dia seguinte para ganhar um salário mínimo. Eu me perguntei, porra, por que as pessoas fazem isso? Você acha que todo mundo se pergunta por que fazem? Ou ligam um piloto automático? Fazem as coisas no piloto automático. Fazem porque o pai fez, porque a mãe fez, porque o avô fez, porque o bisavô fez, o tataravô fez, o vizinho faz, o amigo faz, a namorada faz, todo mundo faz. Então, se todo mundo faz, eu acho normal fazer também. Sabe quando você chegava para tua mãe e falava assim, olha, mãe, mas todo mundo faz. A tua mãe falava assim, todo mundo comer cocô, tu vai comer cocô também? Não sei se tua mãe usava essa pérola da sabedoria materna para te falar que você não deve ser um idiota que faz tudo que todo mundo faz sem pensar, sem refletir. Aos 18 anos de idade, quando eu comecei a vender relógio de maneira amadora e intuitiva, só porque eu me apaixonei pela Luciana, eu, com dinheiro na mão, com aquele dinheirinho que não era muito, que meus pais não ganhavam tanto dinheiro, ganhavam um pouquinho, mas eu, com aquela graninha na mão, eu me perguntei, por que as pessoas vivem esse modelo de vida? Questionamento filosófico para um garoto de 18 anos. Um questionamento, inclusive, embasado no resultado que eu estava tendo. Então, eu quero começar essa aula dizendo para você que uma das coisas que eu mais gosto de fazer até o dia de hoje, que eu vim fazendo ao longo da minha vida, que eu fiz muitas vezes ao longo da minha vida, é questionar. Por que as coisas são como são? Porque elas precisam ser como são. Será que eu estou vivendo de forma livre ou eu estou vivendo sem questionar, apenas seguindo a boiada, fazendo aquilo que todos fazem, sem questionar, e que, portanto, vou chegar no máximo no lugar em que todo mundo chega? E se essa foi a minha escolha, eu não posso me fazer de vítima. Porque se essa foi a minha escolha. Percebe o que eu estou te falando? Eu quero começar essa aula já falando para você sobre questionar a vida, questionar o sistema, questionar o Estado, questionar a forma das coisas, como elas são feitas, questionar que resultado eu quero atingir na minha vida. Então, não adianta eu falar sobre vendas com você, te ensinando uma técnicazinha para você vender mais. Se o que você tem na mão é uma ferramenta para transformação de vida, não para você vender mais. Vendas não é uma ferramenta para vender mais. Técnicas de vendas não são simplesmente uma ferramenta para tu vender mais. Você tem que ampliar a tua visão antes de mais nada. Entenda, meu querido, que vendas é um instrumento para mudança de vida. E detalhe, vamos voltar no tempo. Olha que interessante. Eu vendi ali entre 100 e 200 relógios, eu nunca sei quanto exatamente, foi muito relógio. Fui vendendo para amigo, para parente, para vizinho, amigo da escola, e daqui a pouco tinha vizinho do amigo da escola, as pessoas que indicavam. Daqui a pouco eu estava anunciando no jornal, tinha um jornal de classificado. Não era Mercado Livre, não, quando existia internet naquela época, não é? Mas eram jornais de classificados. Eu estou aqui olhando meu celular, procurando, porque tem um print. Se eu achar que eu mostro para vocês, eu tenho um print da minha agenda de 1990. Achei. Rápido. Esse print aqui é da minha agenda de 1990. Que outro dia eu estava mexendo em umas coisas antigas em casa. E estava com a Luciana, a minha agenda de 1990, foi o ano que a gente começou a namorar. 33 anos atrás. E aí ela achou a minha agenda. Eu fui folhear na minha agenda e achei essa pérola aqui, ó. Deixa eu diminuir a luz aqui para você ver. Achei essa pérola. Essa pérola é o quê? É um relatório
dos modelos de relógio. Você tem aqui os modelos, entendeu? E é uma espécie de margem, de lucro. E ali no final tem ali, quer ver? Entrada, 80 mil, despesa 35, saldo 45. Você vê que minha margem era boa. Minha margem era ótima. Agora não se anima muito não, que isso aqui não é real. Isso é cruzeiro, tá, meu amigo? É cruzeiro. Os relógios, sei lá, um relógio da Citizen ProMaster, R$1.000, R$1.500, não é nada muito caro, não. Mas o ponto é o seguinte, naquele momento, mesmo eu tendo experimentado um relativo sucesso vendendo relógio, mas se fosse em dinheiro de hoje, talvez eu tivesse ganhado 10, 15 mil no mês vendendo relógio. Só para você ter uma ordem de grandeza, tá? Olha que interessante. Mesmo eu experimentando isso, mesmo eu vendo que eu estava ganhando mais do que meus pais, mesmo eu questionando a vida, por que as pessoas seguem esse modelo de vida, mesmo assim, eu estava ainda tão enraizado na mediocridade, eu ainda estava tão enraizado no modelo de vida, que quando minha faculdade estava prestes a começar, não é? Estava prestes a começar, o que eu fiz? Eu parei de vender relógio, porque eu ia começar minha faculdade. Ciência da computação. Em outras palavras, eu estava voltando para a linha de montagem, porque eu ia começar a fazer minha faculdade de ciência da computação durante 4, 5 anos, seria essa faculdade, uma faculdade federal, o que muito provavelmente levaria uns 6 ou 7 anos, porque tem muita greve, não é? E aí, depois de formado, eu ia procurar um emprego, e que muito provavelmente nesse emprego eu ganharia menos do que eu já estava ganhando vendendo relógio. Ou seja, eu questionei todo o processo, mas estava voltando para a boiada de novo. Por quê? Porque eu questionei. Eu cheguei no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 do questionamento, mas não consegui desenvolver mais sozinho. Eu não tinha mais referências. Então eu parei por ali e estava voltando para a faculdade quando a faculdade começaria em agosto, eu atendi um anúncio para começar a trabalhar na área de vendas de um curso de inglês. E ali foi quando a chave virou na minha cabeça. Pra você ter ideia, eu entrei para trabalhar num curso de inglês. Eu lembro que no Vista, a pessoa me perguntou por que eu queria ter uma carreira, ser um executivo e ter uma carreira ali naquela empresa. Eu estou meio alérgico aqui, gente. Então, de vez em quando, eu vou dar uma fungada aqui, tá? E aí, o que acontece? Quando ela me perguntou, a pessoa me perguntou sobre isso, sobre por que eu queria ter uma carreira naquele negócio, olha a resposta que eu dei para a pessoa que estava me entrevistando. Eu falei para ela assim, não, minha faculdade começa em agosto, nós estamos no mês de março, a minha ideia era trabalhar aqui só até agosto, ou seja, março, abril, maio, junho, julho, agosto, por 6 meses, para ter uma experiência profissional e que depois eu vou sair para fazer a minha faculdade, que é a minha prioridade. Eu jamais teria contratado uma pessoa que está ali vendo a minha oportunidade de trabalho como um bico e ela vai ficar só 6 meses e depois vai embora. Mas a minha inocência era tamanha que eu respondi isso de forma transparente para o entrevistador. E por alguma razão, não sei se ela pensou assim, essa alma é muito inocente, deixa eu dar uma oportunidade para essa alma perdida, essa alma penada. Eu não sei se ela pensou isso. Eu sei que eu fui selecionado, entrei no processo seletivo, e quando eu fui apresentado a forma da empresa pensar, a maneira, a visão, eu fiquei encantado. Eu fiquei absolutamente encantado. Primeira conclusão que eu cheguei, que eu me lembro bem, eu tinha 19 anos, a menina que estava fazendo o processo seletivo, ela era uma gerente, ela tinha 23 anos de idade, ela tinha só 4 anos mais do que eu, ela tinha 23 anos de idade, e ela fez ali um processo, um treinamento, uma imersão de 3 dias de treinamento e processo seletivo, e ela tinha 40 pessoas numa sala e ela tomava conta, ela tinha uma postura. Eu lembro que eu olhava para aquela mulher e pensava assim, meu pai, de onde saiu essa criatura? De que planeta ela veio? Porque ela falava de um jeito diferente, ela tinha uma postura diferente, ela tinha um posicionamento diferente, ela tinha uma abordagem diferente, ela tinha uma habilidade para se comunicar completamente diferente.
Percebe? Ela tinha um domínio da situação, uma sala com 40 desempregados dentro, ela dominava a situação inteira por 3 horas. Eram 3 horas por dia de treinamento, sem intervalo. Ela dominava a postura, a linguagem dela. A primeira conclusão que eu cheguei, quando eu vi aquela pessoa falando, foi a seguinte: ela está em outro planeta. Ela está muito na minha frente. Ela está muito acima do que eu estou. Por quê? Porque eu me achava bom. Eu me achava o cara. Eu achava que porque eu conseguia passar na prova, eu me achava inteligente. Eu me achava, sei lá, eu me achava especial. Quando eu vi aquela mulher falando, eu falei, cara, eu estou muito atrás. Eu estou muito atrás. E não só pelas habilidades de comunicação que ela tinha, mas o que ela falava, o conteúdo do que ela dizia. Ela pensava de um jeito diferente do que eu pensava. E eu me dei conta, cara, eu sou medíocre. Eu comecei a pensar, não, peraí. Olha como é que é avançado o pensamento dessa menina. Eu sou medíocre. Eu penso pequeno. Eu não tenho iniciativa. Eu sou cagão, eu tenho medo. Eu arrisco pouco. Ela quer chegar muito mais longe. Eu não sei se eu quero, sei lá, eu estou querendo fazer a faculdade para fazer um concurso público. Essa era a minha cabeça. A primeira conclusão que eu cheguei, vendo uma pessoa, porque eu nunca tinha visto uma pessoa daquele nível falando. Pensa, eu tinha 19 anos, periferia do Rio, zona oeste do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que é zona oeste do Rio de Janeiro. E não é Barra da Tijuca que eu estou falando, não. Ali, área ali de disputa entre milícia, tráfico. Percebe? E quando eu vi aquela pessoa falando, o nível que a pessoa falava, o nível que ela dizia, a forma como ela se comunicava, me caiu a ficha. Eu falei, eu estou muito atrás. Eu estou bem atrás. Daí a importância de você ter referências mais altas. Às vezes você vive num ambiente que você é o melhor do teu ambiente. Isso é péssimo. Porque a tua referência é muito baixa. E eu era o cara que mais se destacava do ambiente que eu vivia. Só que eu me dei conta, quando eu conheci aquela pessoa, que eu estava muito atrás. Eu não estava atrás intelectualmente, eu estava atrás na minha forma de pensar. Eu estava atrás no meu apetite por vencer. Eu estava atrás, as minhas referências eram muito baixas. Então, a minha primeira percepção, quando eu vi aquela pessoa falando, foi isso. Minha primeira percepção. Daí você percebe a importância de você ter referências mais altas, de você conviver pessoas que estão voando mais altas, de você escutar pessoas que já venceram e já alcançaram aquilo que você está querendo alcançar. E não simplesmente aquelas pessoas que não tapinham nas costas e puxam teu saco, porque acham que você é o cara, que você é a cara. Percebe? Bom, diante daquela minha conclusão, eu poderia ter 2 tipos de abordagem, 2 tipos de reações. A primeira delas, pensar assim, cara, isso aqui não é para mim. Eu estou muito atrás, eu estou muito fraco. Isso aí eu não vou conseguir. Essa era uma primeira reação. A segunda reação é pensar, peraí, se ela pode, eu também posso. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Lembre-se, Flávio Augusto, com 19 anos de idade, desempregado, da periferia. Esse é o contexto que você precisa entender. Qual vocês acham que eu escolhi? Que isso não é para mim? Ou, se ela pode, eu também posso e quero aprender? Foi a segunda opção. Essa foi a segunda opção. Então, a primeira coisa que começou a acontecer comigo, para que eu fosse um vendedor bem-sucedido, para que eu prosperasse na área de vendas, o que me levaria a abrir minha própria empresa e ter essa trajetória que você já conhece, a primeira coisa que aconteceu, antes de eu aprender uma técnica de vendas, antes de qualquer coisa, foi eu olhar para dentro de mim mesmo. Foi eu perceber as minhas limitações. Foi eu descer do salto alto, do meu orgulho, da minha pretensiosidade de achar que eu era o cara porque eu fazia uma provinha, a partir do momento que eu conheci pessoas que estivessem num patamar mais alto. A primeira coisa que eu tive foi olhar para dentro de mim mesmo e chegar à seguinte conclusão. Cara, eu estou medíocre. Eu estou medíocre. Que foi essa a conclusão que eu cheguei.
Cara, eu tô medíocre. Minha forma de pensar é medíocre. E eu vivo num ambiente medíocre também. Então, você reconhecer com humildade as suas limitações é fundamental. Você não muda a sua forma de pensar, você não muda a sua mentalidade, se você não tiver humildade para reconhecer que você não é esse cara aí que você está pensando. Você não muda. E a grande pergunta que fica é: por que alguém deve mudar a sua mentalidade? Eu te explico. Muito simples. Alguém deve mudar a sua mentalidade porque nossas atitudes, nossas reações e o nosso comportamento é resultado da nossa maneira de pensar. É resultado da nossa mentalidade. Se você tem uma mentalidade medíocre, você vai alimentar um comportamento medíocre. E se você tem um comportamento medíocre, você terá um resultado medíocre. Não tem nenhuma mágica nisso. Precisa ser um gênio para concluir isso. Se você quer um resultado extraordinário, você não pode ter um comportamento medíocre. Ou se você quer um comportamento extraordinário para te levar a um resultado extraordinário, você não pode ter uma mentalidade medíocre, você não pode ter pensamentos medíocres, você não pode ter um padrão mental medíocre. Medíocre significa o quê? Medíocre é na média. Ai, papai, quantas vezes você achou que estava bom, que você está na média? Não, eu estou na média. Estou passando porque eu estou na média. Você foi treinado, cara. Ó, presta atenção. Você foi treinado a vida inteira na escola a se contentar com a média. Você foi treinado para a mediocridade. Você, quando eu digo você, eu também. Eu também. O modelo é fazer você estar satisfeito com o que é médio, com o que está nas médias. Esse é o que o modelo faz com você. Porque gente conformada nas médias não dá trabalho, não questiona, não quer mais, é mais fácil de manipular, mais fácil de virar curral eleitoral. Agora, gente que pensa, gente que questiona, gente que está lutando para construir a sua vida, para prosperar, esse cara não vai depender do Estado, não vai depender do sistema. Ao contrário, esse cara vai ser livre. E gente livre é gente problemática. Gente livre não é um negócio legal, esse negócio de liberdade. Isso não é bacana, assim, entendeu? Percebe o que eu estou te falando? É assim que funciona. Então, se você é do tipo que acredita no sistema, que segue a boiada, eu sinto te informar que você vai parar na fila da Caixa Econômica Federal para receber a sua aposentadoria do INSS. Aquela mirradinha mesmo lá. E uma vida de penúria na sua velhice. Você fica velho, tá, meu amigo? Estou te contando a história de eu com 19 anos. Eu tenho 51 anos hoje. O tempo passa. Você acha que não passa? Passa para mim, vai passar para você. E passa assim, ó. Pá. Assim, ó. Se você teve uma vida de mentalidade medíocre e nutriu comportamentos medíocres e teve resultados medíocres, você vai ter um fim da vida medíocre. Não sou eu que estou falando. Não fica chateado comigo. Isso é matemática, isso é elementar. Então você não vai ter um empresário bem-sucedido, um vendedor bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, se ele não tiver uma mentalidade acima da média. Se ele não reconhecer que a média não presta. Se ele não abominar a média. Se ele for um cara legal com a média vai engolir ele. Se ele for um cara tolerante com a mediocridade, ele terá uma vida medíocre. É assim que funciona. Você vai perceber que todo cara que chegou longe, todo homem, mulher que chegaram longe na vida, eram pessoas intolerantes com a mediocridade. Eram pessoas decididas. Eram pessoas que treinavam a sua mente para não aceitar menos do que aquilo que ela acredita que merecia. Que não medem, que não mediam esforços para chegar até onde quer. E não tinham aquele comportamentozinho acomodado, sabe? Aquele comportamentozinho acomodado,
que quer pouco da vida, que acha que aproveitar a vida é ir para balada. Meu amigo, se você que está me ouvindo, aluno aí, acha que aproveitar a vida é ir para balada, toma jeito na tua vida, cara. A vida é muito mais do que você está pensando. E além dela ser muito mais do que você está pensando, ela é curta, passa rápido. Então, ser um vendedor bem-sucedido, um empresário bem-sucedido, começa com você transformar a tua forma de pensar. Começa com a transformação da sua mentalidade. E eu comecei a experimentar isso tomando esses tapas na cara. Porque quando eu vi aquela mulher de 23 anos, ela tinha 1,80 m de altura, usava um salto desse tamanho, e ela ficava numa sala com 40 pessoas, desempregadas. Não é gente bem-humorada, não. E ela dominava a situação. Eu falei, o quê? Eu preciso aprender esse negócio. Eu preciso mudar. Preciso mudar. Eu quero mais da minha vida. Eu posso mais. Se ela pode, eu posso. E se eu posso mais, eu quero mais. E assim começa uma transformação na mentalidade. Bom, como começa uma transformação na sua mentalidade? Como é possível você promover uma transformação na sua mentalidade? Eu separei para você aqui 3 falácias que aprisionam as pessoas na mediocridade. E eu digo para você que você começa a transformar a tua mentalidade quando você olha para dentro de você e pensa, eu não quero ser medíocre. Eu não quero pensar medíocre. Eu preciso pensar num outro padrão mental. E quando você chega a essa conclusão sobre você mesmo, você começa a fazer uma investigação. Que tipo de pensamento medíocre você tem? Que tipo de comportamento medíocre você tem? Que tipo de valores medíocres você tem? Que tipo de frase de caminhão, daquelas do... você coleciona, do tipo, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? Melhor pingar do que secar? Sabe, a sabedoria popular é medíocre. O senso comum, ele é medíocre. E às vezes você está ali enterrado nisso, atolado nessa lama da mediocridade. E como é que você faz para se levantar, limpar essa lama e voar? Você precisa se desgarrar de conceitos medíocres, enraigados na sociedade, às vezes na sua família, às vezes nos seus amigos, às vezes no ambiente que você convive. Você precisa se libertar dessas algemas que te prendem na mediocridade. Posso falar assim no papo reto contigo? Vai ficar ofendidinho? Você tá aqui, né? Tá aqui para aprender, não é isso? Então eu vou no papo reto, meu lindo. Vou no papo reto. Porque é no papo reto que eu tenho alguma chance de fazer você refletir na vida. Eu tenho alguma chance de fazer você repensar o teu padrão mental. Porque se você é do tipo que acha que não tem nada para mudar na tua vida, então tu já é o cara, meu. Quem devia estar dando essa aula aqui é você. Não eu, porque eu ainda tenho muito que aprender na vida. Eu ainda tenho muito para melhorar minha performance. Eu ainda tenho muito para me transformar na pessoa que eu quero ser para atingir um resultado que eu quero ter. Porque desejar resultado, qualquer idiota quer desejar resultado. Agora, o resultado vem de uma transformação de dentro para fora. No que eu tenho que me transformar para melhorar o meu comportamento para atingir tal resultado? Esse é o padrão mental de quem quer chegar mais longe. Então, eu acho que eu tenho muito para aprender ainda, para me transformar na pessoa que eu quero me transformar. Se você acha que eu já parei, você está enganado. Eu continuo na pista. Agora, se você é o cara que não tem nada para mudar, então eu te sugiro nem assistir essa aula. Desliga aí, vai embora, senão você vai ficar ofendido com as coisas que eu vou dizer aqui. Essa aula é para quem quer evoluir. Essa aula é para quem quer olhar para dentro de si próprio e pensar o que eu preciso melhorar, o que eu preciso melhorar no meu padrão mental para melhorar no meu comportamento e que, por consequência, melhorar os meus resultados. Essa aula é para você. Se tu pensa assim, ótimo, seja bem-vinda e bem-vindo aqui a esse processo. Então, eu vou te falar aqui sobre 3 falácias que te aprisionam na mediocridade. Só que falar agora sobre os 3 ingredientes que te prendem, né? Os 3 fatores que eu separei
aqui que te prendem na mediocridade. Vamos lá. O primeiro deles é o seguinte, é a falácia da segurança. É a falácia da segurança. Vou repetir. A falácia da segurança é um dos ingredientes, é um dos fatores que prendem multidões de pessoas na mediocridade. O que é a falácia da segurança? Não é? A falácia é uma mentira, né? A falácia é uma informação falsa, é uma informação mentirosa que tem aparência de verdade. Não é? A falácia é uma mentira com aparência vestida de verdade. É uma mentira travestida de verdade. Isso é uma falácia. Ela parece tanto que é verdade que as pessoas abraçam. E como tem muitos adeptos, as falácias têm muitos adeptos. Não é? A falácia ela tem muitos adeptos, aí como tem muitos adeptos, você olha a multidão e acha que você está errado se não seguir a multidão. As pessoas gostam de seguir multidões. Você pode ver, vai num lugar e começa a formar uma fila. O cara não sabe nem para quê. O cara entra na fila e quando ele entra na fila, ele pergunta, essa fila aqui é para quê? As pessoas gostam de entrar na fila. Elas gostam de, sabe? É um absurdo. O avião pousou. O avião pousou, sempre tem aquele cara que vai e levanta, fica em pé para quê? Ele vai aonde? Você entendeu, cara? Não adianta, meu filho, senta, não vai, todo mundo vai ter que sair pela mesma porta. As pessoas gostam de seguir multidões, tá? Então, a falácia da segurança é a mentira de que você pode ter segurança na sua vida. Isso é uma baita de uma mentira. Você não pode ter segurança. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que alguém já... Presta atenção e aprenda. Nada é seguro nessa vida. Nada. Nada é seguro nessa vida. Se você está aqui nessa vida e quer ter sucesso, quer ganhar dinheiro, quer ser reconhecido, quer crescer, e aí tu pensa assim, eu vou fazer um concurso público porque lá tem estabilidade. Ninguém vai me mandar embora. Aí tu vai entrar numa repartição pública. E rapidamente você vai ser cooptado pela mentalidade que tem ali dentro daquele serviço público. Eu conheço muito bem o serviço público. Primeiro porque eu fui militar por 2 anos. Ou seja, eu fui do serviço público. Segundo que meu pai e minha mãe são do serviço público. Terceiro que muitos amigos meus de infância são oficiais das Forças Armadas e são funcionários públicos. Eu conheço bem. Tenho vários amigos juízes, oficiais de marinha, procuradores do Estado, vários. Amigos de infância. E eu sei como pensa, muitos deles. Tem caras excepcionais, tem caras excelentes, mas não é a maioria. Infelizmente não é a maioria. E aí, você que quer ter uma vida extraordinária, quer crescer, aí tu vai ganhar pouco. Porque funcionário público ganha pouco. Eu estou falando de funcionário público honesto, que pode ter o que rouba também. Aí o que rouba não conta. O que rouba é um infeliz. Mas o cara que é honesto ganha pouco. O juiz, Flávio, o juiz ganha 30 mil. Isso aí, 33 mil só de um juiz. Tira os descontos. Não é? É um salário acima da média no Brasil. Mas você conquista todos os seus sonhos com 30 mil no mês? Você conquista todos os seus sonhos com 30 mil reais no mês? Talvez tudo que você deseja conquistar, tudo que você deseja atingir. Flávio, mas a realidade do Brasil... Eu sei que a realidade do Brasil é dura. Eu sei disso. Eu sei. Eu atravessava a favela andando para pegar um trem lotado para ir trabalhar. Eu sei disso. Não vem querer me falar da realidade do Brasil. Provavelmente nem você saiba. Nem você conheça. Eu conheço. Eu conheço a realidade do Brasil. Passei minha infância fazendo trabalho social em favela, junto com os meus pais. Conheço muito bem a realidade do Brasil. Brinquei muito com amiguinhos em chão de terra batida. Talvez você nem saiba o que seja isso. Eu sei o que é isso. Mas não se ofenda. Eu estou falando do teu objetivo, do teu sonho. O que você quer alcançar na sua vida. É disso que eu estou falando.
Então, alguém que tem um sonho grande, que quer crescer, que quer chegar longe, que quer fazer acontecer, que não quer ganhar 30 mil, quer ganhar 300 mil no mês, quer ganhar 3 milhões no mês, por favor, não se ofenda. Não fique escandalizado com o que eu estou falando. Qual é o tamanho do seu sonho? Qual é o tamanho do seu sonho? Não se escandalize com isso. Eu estou subindo a régua aqui. Eu estou sendo uma referência mais alta aqui. Eu cobro 490 mil reais numa palestra de 1 hora. Não se ofenda. Não se ofenda. Tem 4 palestras sendo negociadas nesse momento lá com o meu agente. É assim. Eu tenho demanda. Então, deixa eu subir a barra. Deixa eu tentar te mostrar que você pode mais na vida. Deixa eu tentar te mostrar que você pode chegar mais longe na sua vida. Se você já rejeitar, porque isso te ofende, eu não consigo te ajudar. Não consigo ampliar a tua visão. Não consigo. Então, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se o teu objetivo é maior, você entrar num serviço público, provavelmente você não é formado em direito, você não vai ser juiz, que é o que mais ganha aí, 33 mil reais, é praticamente o teto ali, que ganha o juiz do STF, é o que ganham os caras top lá do serviço público, mas a maioria não ganha isso não, meu amigo, ganha 5 mil, ganha 3 mil, ganha 8 mil, mas não pode ser mandado embora. Tá, você chama isso de estabilidade. Você chama de estabilidade o direito de não ser mandado embora, é isso que você chama de estabilidade. Abrir mão do teu sonho grande em troca do direito de não ser mandado embora, você chama de estabilidade. Isso é falácia da segurança, meu caro amigo. É falácia da segurança. Flávio, mas você fala isso porque você é bilionário e conquistou a estabilidade. Deixa eu te explicar. Estabilidade não existe nem para o bilionário. Bilionários perdem dinheiro todo. Perdem tudo. Não existe para ninguém. E no final, o bilionário morre também. Você morre também. Todo mundo morre. Então, essa é a falácia da segurança. Não existe segurança. Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, e que não existe segurança, e que a única certeza que todos nós temos é que todos vão morrer, quando você entende a visão global dessa tua passagem breve nessa terra, você pensa assim, você começa a encarar o risco de outra forma. Porque você ou vai ser direcionado pela liberdade ou pela segurança. Quem escolheu a segurança, escolheu o que não existe. Quem escolheu voar, quem escolheu sair da gaiola e voar, esse cara vai correr mais risco. Mas ele ganha novas possibilidades. Pessoas que ficam presas na falácia da segurança, elas acabam vivendo uma vida medíocre. A segunda falácia é a falácia do mercado saturado. Eu recebo um monte dessas perguntas. Flávio, o mercado tal não está saturado? Meu amigo, o dia que eu abri um curso de inglês, em 1995, eu não vou falar as marcas aqui, que eu não vou fazer propaganda para curso de inglês. Mas tinham pelo menos 30 marcas de grandes escolas de inglês do Brasil que já existiam há décadas, quando eu abri o WhatsApp, em 1995. Se existisse um mercado saturado, esse mercado seria curso de inglês. Presta bem atenção. Não existe mercado saturado. Não existe. Nenhuma saturação de mercado resiste a uma inovação, uma abordagem de vendas, um processo de vendas. Nenhum processo desse resiste à inovação. Então, não existe mercado saturado. Vamos à terceira falácia aqui. A falácia do glamour. Sabe qual é a falácia do glamour? A falácia do glamour... Desculpa a minha alergia aqui. A falácia do glamour é aquela que o cara pensa assim, cara, não, eu vou ser doutor, porque doutor é respeitado. Eu vou ser médico, porque médico é respeitado. Não, vou ser advogado, porque advogado é respeitado. Não vou trabalhar bonitinho no ar-condicionado, porque eu vou ter glamour.
Não, eu vou dizer que eu fui contratado em tal empresa e as pessoas vão me olhar. Essa é a falácia do glamour. E aí, seguindo a falácia do glamour, ele pensa, cara, não vou trabalhar sendo vendedor, que vergonha. Não vou vender, que vergonha. As pessoas vão me ver vendendo, cara. O que meus amigos vão pensar de mim? Olha que prisão mental essa pessoa vive. Isso é uma prisão. É uma prisão mental. É a prisioneira da falácia do glamour. Prisioneira. Olha, nunca, quando eu fui comprar uma casa, um carrão esportivo, não se sintam, por favor, ofendidos por isso. O professor de vocês aqui é rico. É isso mesmo. Eu vou comprar um avião, vou comprar um relógio de luxo. Todas as vezes que eu fui comprar. Nunca! Em 33 anos. O vendedor da loja perguntou assim, escuta, você quer comprar aqui esse relógio, né? Você quer comprar esse carro, você quer comprar essa mansão, você quer comprar, né? Deixa eu te fazer uma pergunta para saber se eu vou te vender ou não. Esse dinheiro aí que você vai pagar, você ganhou vendendo? Não vendemos para quem ganhou dinheiro vendendo. Nunca isso aconteceu. Agora, já aconteceu diferente. Eu fazer mentorias com médicos, porque eles precisam aprender a vender. Se ele não vende, ele não tem paciente. Mentorias com advogados, porque se ele não vende, ele não tem cliente. Isso já aconteceu. Então, as pessoas estão prisioneiras da falácia do glamour. Elas estão prisioneiras dessa falácia que faz com que as pessoas se preocupem mais com o que as outras pessoas vão pensar com a realização dos seus projetos. Amiguinho, você não vai chegar aonde você sonha, a não ser que seu sonho seja muito pequenininho, se você não vender. Eu não gosto de vender. Você já vende hora. Você é CLT, você vende hora. Então você já é vendedor, meu filho. Você vende hora. Se você não vender produtos, se você não vender equity, se você não vender vendas, é o que move. Só que, infelizmente, muitas pessoas são prisioneiras da falácia do glamour e têm vergonha, porque são movidas pelo senso comum, são movidas pelo que todo mundo pensa, e se todo mundo come cocô, ele vai comer cocô também. Não adiantou a mãe dele tentar explicar para ele que ele não deve comer cocô, se todo mundo come cocô. Ele insiste em comer cocô. Ele quer um cocôzinho à milanesa, perfumado. Vai perfumar o cocô, vai ficar fedorento igual. Me desculpe o meu francês aqui, meu amigo. Mas essa é a real. Essa é a real. Se você quer chegar a algum lugar mais longe na tua vida, você não pode estar preso na falácia do glamour. Senão você vai ser liderado, governado, mandado. Você vai ser pau-mandado da opinião alheia. Você quer ser pau-mandado da opinião alheia, meu filho? É isso que você quer na tua vida? Você quer ser pau-mandado da opinião alheia? É isso aí. As pessoas que estão presas na falácia do glamour vão viver uma vida medíocre. Uma quarta falácia. Eram 3, mas vou dar uma quarta aqui, tá? A falácia de que contratar um vendedor é difícil. O cara já tem uma empresa, ele até sabe vender, mas ele acha que montar um time de vendas é difícil. E eu concordo. Contratar vendedor é difícil mesmo. Eu, apesar de ter mais de 5 mil vendedores que atuam nos meus diversos times de vendas, nos diversos canais que atuam hoje na Wiser Educação, eu não contrato vendedor. Eu vendo sonho. Eu vendo projeto. O processo de contratação de um vendedor não é uma transação financeira. Toma aqui o teu emprego, seu imbecil. Toma aqui agora teu salário e cala a boca. Vai vender e não me enche o saco. Não, não é assim não. Cara, você tem que respeitar o cara que trabalha com vendas. Você tem que olhar para ele e falar, cara, esse cara é corajoso. Esse cara quer sair do sistema. A sua empresa precisa ser uma máquina de realização de sonhos. A tua empresa precisa ser um caminho que ele enxergue. Cara, nesse lugar eu vou crescer.
mas ele não enxerga isso sozinho. Você precisa criar um plano de carreira. Você precisa criar um caminho. Você precisa criar uma forma do cara olhar e falar, poxa, é aqui que eu vou realizar meus sonhos. É do lado desse cara, esse cara é você. É do lado do Flávio, do João, é do lado da Maria, eu conheci a Maria. Nossa, que mulher fantástica. Sabe do jeito que eu falei da pessoa que me treinou? O cara tem que falar isso de você também. Olha, cara, eu fiz um treinamento. Nossa, que aula que o cara deu. Olha o treinamento que o cara deu. Explodiu a minha cabeça. É isso que eu quero para minha vida. Eu quero estar do lado dele. Eu quero estar na empresa dele. Eu quero crescer com ele. Você não contrata vendedor. Você vende um projeto de crescimento para um vendedor. E o salário é o que menos importa. Porque ele compra futuro. Ele compra futuro. O que adianta o salário ser 3 mil, 5 mil, 10 mil e não ter futuro? O cara topa trabalhar por 2 mil, 3 mil, 4 mil, mas vou ganhar 100 daqui a 5 anos. Vou ganhar 30 daqui a 1 ano. Porque depende de mim. Eu tenho um caminho. Essa empresa é extraordinária. É aqui que eu quero. Isso não é contratar. Percebe? Contratar vendedor deve ser difícil mesmo. Mas o que eu estou falando não é contratar. É vender projeto. Agora eu estou misturando mentalidade com técnica, com estratégia. Você não contrata, você vende projeto. É assim que funciona. Agora, percebeu? Para a gente fazer um fechamento aqui, você percebeu que todo esse contexto tem a ver com a tua forma de pensar, que mexe no seu comportamento, que altera o seu comportamento e que altera o teu resultado? Se eu conseguir fazer você refletir com cada chinelada que você tomou aqui hoje, esse foi o meu objetivo. Não é? Essa foi a minha razão de estar aqui. Fazer você pensar, explodir tua cabeça, ampliar teus horizontes, fazer você enxergar assim que, pô, cara, eu estou sendo medíocre, mas eu posso mudar. Eu não sou, Flávio não é melhor do que eu. Aliás, se tu acha, eu não sou melhor que você. Eu não tenho QI alto, eu não tenho formação, eu tenho 2º grau completo, ensino médio completo. Você entende, cara? Você entendeu? Eu vim da periferia, eu não tive herança, eu não sou melhor do que você. E eu não sei mais o que fazer para tentar te convencer disso. Você é que pode tentar continuar aí se sabotando para não querer acreditar nisso. Mas essa aula teve esse objetivo de te libertar dessas falácias, porque você certamente pode chegar muito mais longe se tiver uma mente livre. Beleza? Cadê você, Sandrine? Chega mais. Fala, pessoal. Fala, Flávio. Boa noite para todo mundo. Baita reflexão, Flávio. Muita gente comentando no chat. Teve o Wesley Regina, ele falou assim, ó, aparentemente concordando contigo, tá? Eu comecei a empreender aos 11 anos de idade, vendendo geladinho. Então, não tem desculpa para você não empreender. Recado aí para a galera. Agora, tem aqui o Cláudio Soares, ele aqui um pouco mais pé atrás. Então, ele falou assim, Flávio, você acredita que existe um perfil específico de pessoa que se dá bem com o empreendedorismo e o resto deve ser CLT? Ou qualquer um pode ser empreendedor? Eu adoro responder essa pergunta, cara. Cláudio, não é qualquer um que pode ser empreendedor, Cláudio. Vou ser bem franco com você. Não é qualquer um. Empreendedor é só para o cara que está disposto a correr risco. O cara que está disposto a trabalhar 12, 14 horas por dia. O cara que está disposto a deixar a suposta segurança para voar. É o cara que tem que estar disposto, às vezes, a lidar com traições, a lidar com gente ingrata, gente desonesta no seu negócio, às vezes cliente, às vezes funcionário, às vezes até sócio. Então não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa, Cláudio. É só para quem está disposto a colocar mais em risco em troca de poder conquistar algo maior na vida. Tá? Porque o empreendedorismo, ele tem seus desafios, não são poucos. Não é? Questão burocrática,
as questões regulatórias, as questões tributárias, as leis que regem o trabalho, os impostos, né, as relações de consumo. Tem bastante coisa complicada. Mas, por outro lado, quem mais ganha são os empreendedores. Não é? Quando ele tem sucesso, o empreendedor, quando tem sucesso, ele ganha bastante. Ganha bastante. Eu, com 30 anos de idade, vou dar uma referência aqui, não é? Eu, com 30 anos de idade, já ganhava mais de 20 a 30 milhões de reais por ano. Eu, com 30 anos de idade. Onde que eu ganharia de 20 a 30 milhões por ano com 30 anos de idade? Não seria no serviço público. Poucas coisas, né, vão te dar isso daí. Eu não tinha habilidade para jogar igual o Messi. Eu não cantava igual o Frank Sinatra. Também não. Então, tinha que empreender. Então, vai de o que você quer da tua vida. O que você busca na sua vida. O que você quer alcançar na sua vida. E aí você tem que ter um comportamento compatível com isso. Porque se você continuar desejando muito da vida e tendo um comportamento medíocre, uma hora você vai se frustrar. Então é melhor diminuir o sonho. Fala assim, não, eu sou medíocre. Eu quero viver uma vida medíocre. Cara, esse cara vai ser mais feliz. Porque ele vai ter aspirações medíocres e vai ter comportamento medíocre. Tá tudo certo. Tá tudo beleza. Esse cara não pode empreender. Então não é para todo mundo. É para quem quer mais da vida. Quem quer alcançar mais da vida. Agora, se a tua pergunta foi em relação a perfil, aptidão, esquece. Teu cérebro é uma potência. Pode aprender o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, meu cara. Ah, empreendedor, inclusive, não é bicho de 7 cabeças. Você tem que construir um foguete. Igual a SpaceX, né? Que é o empreendimento, constrói foguete. Né? Eu não seria capaz de construir foguete, entendeu? Agora, vender, reter cliente, CAC, LTV, vender, liderar, isso aí todo mundo pode aprender. Sem dúvida, todo mundo pode aprender. Legal. Flávio, a Elda Souza, ela falou assim, aparentemente um recado ali para quem tem vergonha de vender. Ela falou assim, vender é amar pessoas, pois vendas resolvem problemas, sanam necessidades e produzem soluções. Não tem uma pergunta, só queria ler, porque eu achei bem interessante a reflexão dela. Muito bom, Elda, muito bom. É isso mesmo, o vendedor, ele resolve um problema da pessoa. Não é? Ele resolve um problema da pessoa. É isso mesmo. E agora uma pergunta da Leila Castro, ela fala, qual é a principal diferença entre um vendedor amador e um profissional? Ela mandou essa pergunta naquele momento que você estava falando que você conheceu uma mulher quando começou a vender curso de inglês e que, comparado com ela, você se sentia, né, um péssimo vendedor e ela era uma profissional. Qual que é a diferença que você enxergou ali, Flávio? Ela tinha mentalidade, que eu não tinha. Ela tinha um arcabouço mental preparado. Era uma atleta mental e eu não era um atleta mental. Não é? Então, por exemplo, essa aula toda aqui foi uma aula sobre mentalidade. O que eu falei nessa aula aqui é parte da minha vida há 30 anos. Isso aqui não é uma teoria para mim. Isso aqui eu vivi na prática, isso aqui. Então, ela tinha uma mentalidade que eu não tinha naquele momento. Eu não tinha e falei, quero ter, quero aprender isso aqui. Então, começa com arcabouço mental, né? Uma mentalidade, né? Igual atleta, né? Você vai ver ali, vai conversar com Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras têm uma mentalidade absurda. Um atleta que tem mentalidade fraca é um atleta fraco, ele não vai performar em campo. Não é só saber chutar a bola, ó, tá aqui. Na hora de bater um pênalti na final da Copa do Mundo, ó, tá aqui. Percebe? Então começa com a mentalidade. Segundo é técnica. Vendas não é um cara ser falastrão, entendeu? Venda tem uma série de técnicas de vendas. E o terceiro ponto é gestão de emoções. O vendedor profissional, ele não fica assim, meu cliente falou não, ai meu Deus do céu. Vendedor profissional é o seguinte, tomou um não, ele tem que ter amor ao próximo. Sabe o que é ter amor ao próximo? Próximo! É isso aí, amor ao próximo.
Você entendeu? Ele tem que ir pro próximo, cara. Não tem se lamentar. Ó, vendedor profissional não se lamenta. Amador se lamenta. Amador fica se lamentando. Ai, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Tudo perda de tempo. Tudo é lamúria. Vendedor profissional não se lamuria. Não tem lamúria. Não tem lamentação. Deixa eu abrir um parênteses. Serve para a vida também. Serve para a vida também. Também serve para a vida. Entendeu? Então, assim, ou seja, o comportamento do vendedor profissional é diferente do amador. Então, vou ficar aqui nesses 3. Eu poderia dar outros também, mas vamos aproveitar aqui o restante de tempo para a gente responder a última pergunta. Então, Sandrine. Legal. Vamos para a última. É uma pergunta do Antônio Apolinário, tá? Ele pergunta assim, quando você contratar um executivo comercial ou um vendedor, o que você procura nesse cara? O que ele tem que falar ali na entrevista que você vai falar, porra, esse cara tá dentro, assina aqui que você já está contratado? Primeiro, eu não contrato executivo comercial. Não é? Eu não contrato pessoas em nível executivo. Nível executivo é de gerência para cima. Eu não contrato gerentes, não contrato diretor. Eu só formo. Todos os meus gerentes, são algumas centenas de gerentes que nós temos na nossa empresa. Todos os nossos diretores, algumas dezenas de diretores comerciais que nós temos na nossa empresa. E milhares de vendedores. E talvez até perto de 1000 supervisores. Ou seja, nós temos aí um processo de formação. Eu formo os meus executivos. Ou seja, eu só contrato vendedor. Só contrato vendedor. Então, o cara que... Eu vou começar dizendo para você, o cara que não me interessa para contratar como vendedor. Um cara que quer emprego. Não me interessa. Então, mas, Flávio, o cara não está indo para comprar emprego. Talvez ele esteja indo para um emprego. Mas quando ele chega lá, ele percebe que não é emprego. Eu quero um cara que quer uma carreira. Quer chegar mais longe. Portanto, eu quero um cara que seja ambicioso. O que eu busco numa pessoa é pessoas ambiciosas. O que eu não quero em pessoas que eu vou contratar na área de venda, pessoas conformadas. Porque pessoas conformadas, elas querem ganhar um salário para pagar a vidinha que ela tem. Mas o que tem de mal nisso, Flávio? Nada de mal. É que eu quero pessoas que olhem para a vida que ela tem e pensem assim, eu não quero essa vida, eu quero aquela outra lá que é 10 vezes melhor. É esse o cara que eu quero. Porque esse cara vai olhar para a venda e vai olhar para a oportunidade de carreira que nós temos na empresa e vai falar assim, cara, é aqui que eu vou realizar aquela vida. Esse cara produz mais. Esse cara performa mais. Esse cara chega mais longe. E essas pessoas existem. Elas existem. E elas não existem e têm a consciência que são assim. Por exemplo, quando eu fui trabalhar, eu queria um bico para começar minha faculdade. Um pensamento completamente medíocre. Mas quando eu vi aquela mulher falando, eu falei, cara, peraí, deixa eu rever minha vida. Parece que aquele cara que vendia relógio, que começou a pensar diferente, parece que aquele cara ressurgiu. Ele estava aqui dentro de mim, mas estava em coma pela mediocridade. E aí ela começa a falar, e aquilo começa a pegar fogo dentro de mim, sabe? E aí eu, cara, é isso, pega fogo dentro de você. Quando você olha para a tua vida e fala, cara, é essa vida que eu quero ter. É isso que eu quero dar para o meu filho. É isso que eu quero dar para minha mulher. É isso que eu quero dar para o meu marido. É isso que eu quero dar para minha vozinha lá. Uma vida melhor para ela. Para minha mãe, coitada da minha mãe, vou ajudar a minha mãe. Você quer sair da vidinha que você tem para uma vida muito melhor. Ou seja, aquela pessoa que, uma vez exposta a essa mentalidade, ela quer um emprego para sustentar a vida que ela tem, não é o perfil de pessoas que eu busco. O perfil de pessoas que eu busco é pessoas que olham para aquela vida, são gratas a Deus, a sua mãe, seu pai, sua família pela vida que tem. Porém, não se conforma com essa vida e quer uma vida melhor e entende que vendas é uma ferramenta para ele conquistar. Quando você monta um time de vendedores com esse pensamento, com esse comportamento, não é um time, é um exército. É um exército. Você forma um exército de pessoas leais, com uma mentalidade, com foco a atingir e a chegar no seu objetivo. Então, é isso que eu busco em quem eu contrato. Tá bom, Antônio?